Olá, embaixadores do reino. Eu sou Márcio Santos e nós estamos aqui no Embaixador Cast e hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Emerson Eliak. E eu quero que ele se apresente aqui para vocês. Meu nome é Emerson, eu sou aqui embaixador do Reino, né? Faço parte aqui também da parceria com o Márcio. Sou aqui diretor comercial de vendas e também professor pelo Instituto do IMET. E estamos aqui para bater aquele bate-papo de vendedor para vendedor. É isso aí, estamos aqui, né? Emerson faz parte do Instituto Embaixador do Reino e estamos aí trabalhando juntos aí para avançar o reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre vendas, né? Qual a ideia de vendas, dicas de vendas, você vai aprender muito aqui. E eu queria já iniciar com uma pergunta, Emerson. O que é vendas? Eu queria que você contasse pra gente aqui o que é vendas. Cara, vendas, ela envolve comunicação, né? Então, tudo é venda, né? Em todo momento da vida a gente está vendendo. E sendo bem técnico, Márcio, venda, ela é o processo, né, de serviço ou produto em troca de dinheiro. Então, a gente tem em resumo aí, né, da venda, que é a venda B2C, que é a venda de empresa para o cliente final, para a pessoa, e a gente tem também o B2B, que é a venda de empresa para empresa. Então, resumidamente, tecnicamente falando, isso é venda. Isso aí, então existe duas modalidades de vendas, né? Você vendendo para pessoas físicas e vendendo para empresas também, né? Para CNPJ para CNPJ. Mas todo mundo ele já nasce com o hábito, com a habilidade de vender ou é treinado? Ainda pegando o gancho ali da questão de vendas, né? Eu até falei aqui, venda tudo é comunicação, né? Ou seja, a venda em si, ela tem a essência, né? Que você tem que ser um bom comunicador, você poder ali saber do que está falando. E assim, a venda, ela tem essa habilidade que é você saber, você tem que ter habilidade no caso de saber se comunicar, né? Saber se relacionar com pessoas. Então, de acordo com a pesquisa, Márcio, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, venda ela está entre as principais habilidades mais essenciais e procuradas do mundo. Está entre as 15 habilidades mais procuradas. Então você precisa dominar a habilidade de se comunicar, né? E aí entrando para a pergunta que você falou, né? Ou seja, na questão se todo mundo vende, se todo mundo é um vendedor. Isso. Venda, eu gosto de dizer assim, ó, venda é para todos, mas nem todos são para venda. Então todo mundo é um vendedor, né? Porque quando você Precisa vai vender, né? quando você vai começar ali conquistar aquela menina que você gosta, você tem que se vender, né? Então você tem que saber se comunicar para se vender, para que ela possa comprar de você a ideia de que será que eu posso seguir com ele, e namorar com esse rapaz? Então assim, venda é tudo, né? Mas nem todos são para vendas. É o que eu entendo nesse sentido. Então todo mundo precisa vender, mas nem todo mundo sabe vender ou consegue Nem vender. todo mundo sabe vender. Porque assim, no sistema, né, o ensino, a gente aprende o quê? Que estude para você fazer uma faculdade e depois você ter, ou estude para ter um bom trabalho, né, para você ter um trabalho. E na faculdade, ou seja, nas escolas, não ensina a habilidade de vender. Né? Você tem que estudar para ser um bom profissional, ter um bom trabalho. Mas na maioria das vezes o mercado está aberto para vendedores, né? Ou seja, o comércio gira mais em torno de pessoas que De são venda. vendedores. Só que aí você sabe vender, e quando as pessoas vão para a prática mesmo, elas não sabem, elas não têm habilidade interpessoal, né, de lidar com pessoas. Na faculdade, se você vai fazer ali nutrição, se você vai fazer direito, se você vai fazer medicina, se você vai fazer odontologia, se você vai fazer qualquer área na faculdade, lá elas ensinam a área específica, mas não ensina como captar os clientes que depois você vai ter que exercer da sua profissão. Né? Se você for abrir um negócio, né, você vai ter que aprender a captar, aprender a vender. Verdade. E a maioria das pessoas que fazem faculdade, elas terminam, pegam o diploma e normalmente elas não sabem como se posicionar no mercado, porque não aprendeu a habilidade de vendas, como se vender, como oferecer seu produto. E quando abre um consultório ou abre algum escritório ali, no caso o advogado, ele não sabe captar clientes, como captar cliente, como oferecer o produto, como vender. Então, assim, vendas, todo mundo precisa vender ou montar uma equipe de vendas se ele não tem uma habilidade para vendas, né? Mas todo mundo precisa vender. Pergunta que eu te faço é: todo mundo nasce com um dom de venda? Será que todas as pessoas que são vendedores hoje foi porque elas nasceram com um dom ou porque elas treinaram e aprenderam? É uma habilidade que dá para treinar? Será que alguém que não tem um dom, mas ele consegue treinar, aprender sobre vendas e conseguir vender? Ou só quem nasceu com um dom?
Não, vendas, eu acredito que algumas pessoas nascem, né, assim, propensas ali com algumas habilidades já. Algumas pessoas têm uma facilidade em algumas coisas e áreas. Algumas pessoas podemos dizer que têm certos dons, mas eu não acredito que todo mundo, ou seja, que tem o dom de venda. Né? Eu não acredito assim. Eu acho que venda ela é treinável. Venda você vai se aperfeiçoando dentro daquela habilidade que você tem mais propensão assim que você tem mais habilidade. Então você vai desenvolvendo, você vai aprendendo a se comunicar, a vender, aprender técnicas, gatilhos para estar utilizando nos negócios. Então eu não acredito que a pessoa nasce com o dom de vender, né, de ser, já nasce com o dom de vendedor, mas às vezes ela tem já uma Uma habilidade ali, habilidade de de comunicação, né? comunicação De e se isso pode ser comunicar aprimorado e ali e vai ele se tornar, vai treinando treinando. para poder conseguir fazer vendas, né? E conseguir vender. Isso, porque assim, é um mito dizer que pelo você tem um dom de comunicação, de oratória e você vai é um grande vendedor. Não, tem muita gente que tem boa oratória, mas ele não sabe vender. Mas se fizer a junção, né, de oratória, assim, habilidade de Uma comunicação técnica, né? com a técnica, com treinamento, então essa pessoa vai ser um monstro nas vendas. Então, Então, para vender precisa de uma técnica, né? Existe uma técnica para vender, uma habilidade, um passo a passo de como fazer a venda, né? Isso que as pessoas não buscam, acha que só porque sabe se comunicar, acha que é um bom vendedor e às vezes vende, mas não consegue ter um resultado expressivo, um resultado extraordinário na venda, porque não aprendeu uma técnica, um passo a passo, né? Então dá para aperfeiçoar é, a vendas, né? e assim, a venda, né, a gente pegando nesse processo aí, venda, ela tá atrelada à ideia de servir. Eu sempre gosto de dizer que venda tá atrelada à ideia de servir. Quem mais serve, mais servido será. Né? Esse é um princípio que eu, como cristão, entendo. E isso foi incutido já através do nosso mestre, que é Jesus. Né? O que é que Jesus fez? Ele veio servir para salvar as pessoas do pecado, né? E depois ele diz que vai voltar para buscar aqueles que o servem. Então tudo está atrelado a serviço. E o ser humano precisa disso, né? Ou seja, quem é o vendedor e entende qual é o propósito dele nessa terra, ele prospera mais. Porque ele tem uma questão de inteligência, né? Ou seja, é emocional e interpessoal, de saber lidar com as pessoas, de ter interesse de fato de querer servir, ajudar, né? Tá ali, né, para poder dar o melhor que ele tem, nas condições que ele tem. Muitas vezes, enquanto ele não tem condições melhores de poder fazer melhor ainda, eu pegando aquele gancho, aquela frase de Mário Sérgio Cortella, né, que ele fala isso. Então, se as pessoas, os vendedores entenderem, eles prosperam mais, né, que eles têm que servir mesmo, né, tem atenção quando tiver com o cliente. Isso é importante na venda. Eles conseguem ir mais longe. Há um ditado que a maioria das pessoas falam, e no meio dos vendedores, ele sempre diz: ah, isso aí não é vendedor, isso é tirador de pedido. Existe o tirador de pedido e o vendedor. Qual a diferença do tirador de pedido e de alguém que realmente é o vendedor? Já tá bem claro, bem claro aí já na resposta. O tirador de pedido, ele tá tirando ali, ele tá organizando ali, né, a captação da pessoa, mas Mas ele também faz a é, venda. Então, se ele em está tirando um si, pedido, ele está vendendo. em si, captar ou prospectar ou tirar o pedido não é a venda em si, né? E se a gente for partir para isso, eu acredito que é onde uns pontos que a gente vai analisar mais para frente, da questão de que alguns vendedores acabam pecando, porque, por exemplo, quem faz tira o pedido é diferente do vendedor. O vendedor ele tem a técnica, né? Ele sabe fazer toda a condução, ele sabe seguir o processo do funil para fazer o fechamento. Quem tira o pedido não, ele está ali organizando, né, a captação para passar para quem é especialista. Então eu entendo assim que quem tira pedido é essencial no início do processo, mas ali ainda não é venda. Né? Então eu acredito dessa forma aí. Normalmente quem tira pedido, as pessoas falam assim, ele não vendeu o cliente que comprou, né? Porque normalmente o cliente que vem até ele porque já era uma necessidade do cliente, o cliente queria Aham. comprar e às vezes ele chega na loja e o cara faz, diga o que é que você quer, eu quero isso e isso. Aí ele vai e nota, tá bom, já pega o produto e entrega. Então eles, não, trabalho com vendas. Mas às vezes ele tá lá no balcão ou tá lá na frente da loja, mas tá só vendendo o que o cliente realmente queria comprar ou quando o cliente chega na loja querendo comprar. Mas o vendedor de fato é aquele que pega um produto e oferece aquilo que o cliente realmente Isso. precisa, né? O cliente precisa, ele quer uma coisa, mas ele precisa de outra e o vendedor ele sabe buscar a necessidade do cliente, entender o que o cliente, saber o que o cliente precisa realmente para aquele momento e ele vende realmente o que vai ser útil para o cliente, né? Não fica empurrando o produto no cliente, mas vende um produto que realmente vai agregar na vida do cliente. Esse é o vendedor, né? Na minha opinião, o cara que vende é esse. Ele entende o perfil do cliente, conversa com o cliente, descobre a necessidade e agora ele oferece o produto que realmente precisa, porque nem todos os compradores, ou quando você chega numa loja, você pensa numa ideia, quer comprar algo
E às vezes você não entende do que você está querendo comprar, ou algum exemplo. Quando eu vou comprar fui comprar um microfone para o podcast, então eu não entendo muito de microfone. Quando eu cheguei lá, o cara disse, ó, tem que comprar uma interface, você tem que comprar isso aqui. Então o vendedor começou a me explicar como era que era um podcast. Então esse cara não, o cara que chega lá, você quer o quê? Um microfone. Ah, tem isso aqui. E esse aqui é X valor, esse é X valor. Ele não, ele começou a explicar o que era o podcast, quais os equipamentos que precisa, o microfone melhor, isso aqui, ó, tem esse, mas não é bom, melhor para você é isso aqui. Então ele começou a explicar. Então eu sabia o que eu queria um microfone, mas qual microfone? Qual o melhor? Aí eu não sabia, quem sabia era o vendedor, porque ele era realmente um vendedor, conhecia o produto e ele me ofereceu um produto que realmente ia ser útil e é útil, foi útil para mim, né? Então o cara que me vendeu o produto que realmente eu precisava, não o que eu tava querendo ali. Eu quero um microfone esse, qual que é o microfone. E tem vendedores que só faz tirar pedido, chega, você quer o que isso aqui? Ele passa, tira o pedido, vende e não se preocupa se realmente aquele produto vai ser útil para o cliente, né? E pegando esse gancho aí, Márcio, tem uma frase que eu digo, e aí quem quiser pegar e carimbar isso aí, né, que é um insight, né, quem quiser pegar, o vendedor ele tem que entender, e nessa frase eu sempre digo assim, vender não é apenas, ou seja, não está atrelado apenas a um serviço ou produto, trata-se de servir as pessoas acolhendo a dor. Então, vender não é só um serviço, só está atrelado a servir um produto ou um serviço, mas de fato você servir as pessoas da melhor maneira que você deve servir, da forma que ela gostaria de ser servida, acolhendo a dor. Ou seja, o vendedor ele sempre está ali para ver e entender qual é a real necessidade da pessoa para que ele possa conduzir para que aquela pessoa possa então resolver o seu problema, né, solucionar, ou seja, resolver o seu problema, solucionar a sua dor e, claro, também realizar os seus sonhos, né, que são os seus desejos. Então, o vendedor está ali para realizar sonhos e também resolver dores, né, ou seja, problemas. É isso aí. Então eu queria ver contigo aqui também mais uma pergunta. Quais são os maiores erros que todo vendedor comete? Qual o maior erro que a maioria dos vendedores, ou quase todos, já cometeram um dia, ou o iniciante comete, e tem uns que até hoje cometem esses erros? Eu acredito que o maior erro dos vendedores é não entender o processo, né? Ou seja, eles não sabem o momento certo de vender. Eu acho que na maioria das vezes o pessoal vai muito na sede ao pote. Eu acredito que todo mundo já foi com muita sede ao pote. Ou seja, muitas vezes você começou, não entende o processo do funil de vendas, que aí você entende muito bem, mas que também você é expert também em vendas, né? Na área de finanças, a gente vai falar um pouco também, né? Aí sobre finanças para os vendedores. Inclusive você é meu mentor na área de finanças, né? Que tá sempre me ajudando também nessa área. E todo mundo tem que entender e aprender. Mas o fato aí do vendedor, ele erra muito no processo. Então ele quer vender já na prospecção, ou seja, ele quer vender já na apresentação, né? Ele quer vender já na abordagem. Quando a abordagem é na condução, para o follow-up, fazer ali do meio e depois, quem sabe, aí na condução chegar ali no processo de venda, aí ele vai vender. Quando ele começa ali a ver os sinais, ele vai para o processo de venda. Então a venda não começa, né, na prospecção assim em si, né? Na prospecção você não tem que vender ali, você está prospectando, você está fazendo agora É o ali, início, né? O início o início, a captação, você da está história. ali pegando um líder, um prospecto, né, uma pessoa, no caso, que está entrando no funil para sair um cliente. Então tem um processo para trabalhar. Então os vendedores erram e erram na abordagem, porque não sabem abordar as pessoas, não sabe fazer a pergunta certa quando os clientes, no caso, quando uma pessoa chega na loja ou está olhando o serviço, olhando o produto, no caso, e os vendedores chegam, colocam a mão para trás, né, ou colocam a mão assim para frente e só faz a pergunta. Às vezes nem pergunta o nome, nem dá bom dia, nem boa tarde, né? Diz, olá, qualquer coisa, estou aqui. Qualquer coisa, estou aqui. Qualquer coisa, se o cara entrou na loja de sapato, ele não quer qualquer coisa, né? Ele quer um sapato. Se entrou em outra loja de móveis, ele quer algum móvel. Então, os vendedores fazem isso. E alguns fazem até uma barreira na frente que as pessoas, os clientes, né, ficam constrangidos de entrar, porque já tem um monte de pessoas, assim como você falou, o braço cruzado na porta, olhando. Então o cara fica assim meio receoso de entrar. E aí é o ponto, né? Porque quando quem trabalha aí, assim, quem é lojista, né? Quem trabalha em lojas e comércio e tal, é diferente de um vendedor que trabalha no digital, né? Como a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas na área digital também, né? Que hoje é importante para vender mais, inclusive o WhatsApp, que é uma ferramenta poderosa para aumentar o faturamento em vendas. Só que a abordagem é essencial, como a gente falou, a comunicação, né? Ou seja, venda é comunicação.
E aí a abordagem, ela é muito importante, porque a própria psicologia diz que as primeiras impressões são fundamentais para criar uma conexão interpessoal de sucesso. Então, quais são os pontos da abordagem para você criar uma conexão? Aí a gente vai criar rapport, né? Ou seja, rapport significa levar, trazer, ou seja, é você se transferir, ter a empatia de se colocar na mente da pessoa para entender quais são as suas reais necessidades. Se você, como vendedor, não consegue entender que você está ali falando com pessoa e que toda pessoa, quando chega na loja, ela está procurando uma experiência, uma personalidade. Então, é assim que funciona, para que você possa fidelizar. Por quê? Porque a abordagem é essencial em tudo, né? Então, a gente também tem aí no livro, quem lê e quem já leu, no caso, né, que é o Como Convencer Alguém em 90 Segundos, de Nicholas Bultmann, né, ele, pegando esse gancho aqui que eu tô falando da psicologia, ele já diz que entre os 2 a 7 segundos é primordial, porque ali já está afirmando a pessoa que chegou na loja, uma mentalidade, ela está afirmando uma ideia a teu respeito, se é boa ou ruim, ou seja, se ela confia ou não confia. Então, se você não faz uma abordagem que impacta de maneira positiva, é chegando perguntando o nome, sorrindo, ou seja, apertando a mão, e aí fazendo a pergunta, né? Ou seja, olá, boa tarde, tudo bem? Qual é o seu nome? Já sabe o nome. E aí você repete o nome da pessoa e pergunta, veja que você está olhando, aí você vai dizer o produto. Inclusive, nós temos aqui uma variedade de qualidades que acabam de chegar. Tem algo de seu interesse, ou seja, que é algo mais peculiar em que eu posso lhe ajudar? E aí você fez uma pergunta. Se você fez uma pergunta, agora você vai conduzir, porque quem dá as cartas primeiro é quem conduz. Então, se você diz, como voltando para aquele ponto lá, se você diz assim, olá, qualquer coisa estou aqui, o cliente vai dizer, só estava olhando, só estava Só dá visitando. uma olhadinha. Quem é que entra numa loja se não tem interesse? Se você vai numa loja de sapato, é porque você trata com interesse. Entende? Ou comprar um sapato esportivo, ou comprar um sapato social, ou comprar um sapato para correr, alguma coisa, ou tem interesse. Por exemplo, se você entra numa loja que vende produtos de academia, você tem interesse. Porque quem é o louco que vai entrar numa loja que vende produtos de academia, se não tem interesse ou se não já está malhando? Se o cara entrou é porque ele já está pensando em entrar na academia ou porque ele já está fazendo academia. Então, assim, os clientes, os vendedores têm que ser um pouco mais persuasivos, né? Já na primeira abordagem. Verdade. Tem alguns vendedores que, quando você entra na loja, que você diz, não, tô dando uma olhadinha, ele já sai de perto e vai embora. E deixa você lá, nem perguntou o nome, você não sabe quem é, não sabe qual é a necessidade dele. E como você disse, se o cara entrou numa loja, ele tem algum interesse. Se ele tá fazendo pesquisa, o vendedor que atender ele melhor, que falar do preço, que apresentar o produto, mesmo que ele não compre, seja só uma pesquisa, mas quando ele pensar em comprar, ele vai pensar em comprar onde? Naquela loja que tem aquele vendedor que explicou, que apresentou o produto mesmo sabendo que ele não ia comprar. Então, se o vendedor ele serve o cliente sem interesse, né, de saber o cara não vai comprar ou não vai comprar, se ele não for comprar, eles não estão nem aí. Mas se você for comprar, eles dão atenção porque eles estão com interesse próprio de ganhar comissão, de fazer todo o trabalho. Mas quando você está só disso, toda uma olhadinha, ele já deixa você de lado. Então eles perdem muito porque eles não atendem melhor aquele cliente que diz, não, tô dando uma olhada, fazendo uma pesquisa, aí qual tipo de produto você está procurando e tal. Começar a conduzir, explicar, mostrar os lançamentos, isso aqui é lançamento novo, isso aqui serve para isso, para você ver qual a necessidade do cliente. Mesmo que ele esteja só dando uma olhadinha, talvez ele já compre naquele momento, ou talvez ele saia para outra fazer pesquisa, mas ele vai voltar naquela loja porque o vendedor atendeu ele melhor. Então eles perdem muita venda por isso, porque só querem atender quem realmente vai comprar, né, o produto, né? E aí é que entra a parte de os empresários, né? Ou seja, que são os donos das lojas, treinar, capacitar, né? Entender a necessidade de realmente treinar sua equipe, né? Para ela desenvolver inteligência emocional, desenvolver inteligência interpessoal, que é relacionamento com pessoas, né? Para poder atender melhor. Então, se os teus vendedores entenderem isso, ou seja, os vendedores dos empresários entendem isso, consecutivamente, eles que são a ferramenta principal ali que gera receita para a empresa, para a loja, ou seja, é criar a ideia da importância, né? Ou seja, eu estou capacitando, o vendedor percebe esse investimento, ele começa a ter mais energia, porque ele sabe que tem alguém que está ali querendo ajudá-lo, né? Ou seja, a se desenvolver e, consecutivamente, ele vai ter um espírito de pertencimento, né? Então, ele vai dar um retorno bem mais aí na questão, né, de você, é, você que está investindo, né, que está acreditando no seu vendedor, isso aumenta mais ainda o potencial de Verdade. vendas. A maioria dos empresários não investe em treinamento, né? Então os vendedores, o time de frente ali que está
vendendo, atendendo o cliente, esse é o que traz recurso para a empresa. Então, se eles trazem recurso para a empresa, né, trazendo, vendendo ali, trazendo, vendendo todo o produto, então era para o empresário pegar uma parte do capital que eles têm e destinar para treinar essa equipe. Treinar, colocar treinamentos de vendas para ele, treinar em vários aspectos, né? Além de vendas, também trazer inteligência emocional e começar a capacitar esses vendedores para que eles consigam vender mais. E vendendo mais, aí o vendedor ganha mais comissão, como também o dono da loja vai ganhar mais recursos, porque vai vender mais produto, né? Atender mais clientes, vender mais produto e ter facilidade de fidelizar também mais clientes. Então, com isso, ele vai montar uma carteira de clientes maior. Mas eles não querem investir no pessoal, né? Eles investem na loja, na estrutura, e às vezes faz a propaganda da loja, faz tudo, mas não tem um time preparado para receber, né? Para receber o cliente, para vender, né? Então eles erram muito nisso. E o próprio vendedor também ele poderia buscar também esse treinamento, né? Buscar treinamento, cursos, aprender a a vender mais e aprender a vender com mais qualidade, né? Isso aí é o que diferencia, né, os bons vendedores, né, os vendedores excelentes e extraordinários dos vendedores que são aqueles vendedores que estão fadados ao fracasso. Ou seja, não conseguem bater as suas metas, eles não têm um plano de ação, não têm um planejamento, né? Ou seja, uma planilha de gestão do tempo, que isso também ajuda eles a ter mais produtividade. Não tem vendedor que quer sair na hora que quer, então ele não, se sai na hora que quer, então o cara não tem muito foco nem objetivo. Então o vendedor ele também é um empreendedor, né? O vendedor ele tem que entender que ele é dono do seu próprio negócio. Então ele está ali trabalhando numa loja, para quem trabalha aí na CLT e fechado, mas você tem que entender que você é o dono do teu negócio. Se você não está dando o teu melhor, então chega a hora que você, claro, vai ser demitido, porque claro, ali por trás tem um empresário que também ele precisa sustentar a família e abrir a porta para você. Então se você entender isso, ter a empatia e uma troca, tem que ser recíproco entre o empresário e os seus funcionários, né, que são os vendedores. Então, quando acontece isso, a empresa ela cresce, ela avança. Então, tem que ter essa troca, essa reciprocidade entre vendedores, né, e os donos, né, das lojas. É verdade. E se, assim, quando cai as vendas da empresa, a empresa não está muito bem, eles vão começar a fazer o processo de demissão para poder diminuir os custos. Então, normalmente eles vão diminuir alguns vendedores, tem muito, tá? Eles vão diminuir. Geralmente ele vai diminuir aquele, ou vai demitir aquele que menos vende. Que menos vende. Porque esse cara vende pouco, não, demite logo ele que só tá dando prejuízo. Então, o cara que tá vendendo bem, que tendo bem os clientes, que ele é o cara top de vendas da empresa, bate todas as metas, esse cara será o último a ser demitido. Ou seja, ele só é demitido se a empresa quebrar de vez. Fechar a empresa, mesmo assim, rapidinho para conseguir outro emprego, né? Ser esse cara que trabalha na loja. Então, hoje existe o vendedor de loja, né? Tá dentro da loja ali. Existe o vendedor externo, né? Os representantes comerciais, que aí eles têm que tempo deles, eles vão sair, fazer todo o processo. E existe também o vendedor autônomo, né? O cara que vende coisas, produto pessoal, coisas pessoais que são autônomos, estão vendendo lá, que são vendedor, né? Alguns são os vendedores ambulantes, né? Mas eu gosto de chamar eles vendedores autônomos, né? Cara, eu digo a você, Márcio, que e os vendedores autônomos, né? Ou podemos dizer os vendedores ambulantes e os vendedores que estão ali no tete a tete na rua, né? O vendedor de paçoca, o vendedor de brigadeiro gourmet, é aqueles vendedores que vendem ali bala, né? Ou seja, salgados e tal, estão ali na rua. Esses são grandes empreendedores que a gente pode aprender muito com eles. E eles também têm que se desenvolver cada vez mais, né? Ou seja, tem que procurar conhecimento. Eu digo porque eu também já fui vendedor, né? Já na parte de vender brigadeiro gourmet, eu já vendi pomada, né? Ou seja, a gente nem tocou nesse ponto assim no início, mas eu assim, desde que eu sou, assim, desde criança eu via o meu pai, eu acompanhava ele indo pra praia, empurrando a carroça, né? A gente ia junto, naquela alegria, naquela felicidade. E meu pai estava sempre ali nas vendas, vendendo cachorro quente. Depois a gente voltava junto com ele, a carroça, né, zerada ali de cachorro quente, vendeu tudo. E eu sempre via meu pai levando a carroça, indo pra praia, vendia tudo, voltava pra casa. Depois ele abria outro negócio, botava ali caldo de cana. Então meu pai sempre foi de vender. Hoje meu pai continua vendendo, né, lanche, né? Meu pai aí é um grande vendedor, né? Vende lanche, né, ele trabalha com isso. E eu acho que eu desenvolvi isso também, né? Essa vontade, né? De vender, de ser um vendedor. Acho que isso aí... Através das experiências, né? Né? E assim, hoje eu estou na área de vendas, né? Como aqui diretor comercial de vendas do Instituto Embaixador, né? E aí eu fico bem... E já agradeço aqui, né? O convite de poder participar, né, do projeto, da missão, né, pelo potencial que você viu em mim de poder participar. E também, hoje, também como falei, sou professor lá no IMET, dando aula e meus alunos tendo resultado, né, das aulas onde eles estão aprendendo técnicas de vendas,
gatilhos mentais, né? Que os gatilhos são atalhos para fazer o quê? Com que induza o cliente para que ele agilize o processo de decisão de compra. Então, você utiliza gatilhos, saber quando é que você vai utilizar os gatilhos. E aí, os meus alunos, inclusive eu estou aqui Você até tem, é isso que eu ia perguntar. Tem tem um áudio aqui, né, algum aluno seu que se aqui, destacou, que conseguiu multiplicar as vendas ou tenho, aumentar o faturamento? vou até aqui colocar o áudio e vou adiantar também. Deixa eu só colocar aqui. Só colocar aqui rapidinho. Essa vendedora, ela vende o quê? Ela vende, autônoma, empreendedora? Ela é empreendedora, né? Ela vende joias de prata, né? Só no segmento prata, né? Só prata. E aí, ela até mandou pra mim. Eu vou mostrar aqui o início e depois eu corto, né? Olá pessoal, me chamo Maria Clarice, atualmente eu sou empreendedora, né, aqui em Vizinhos, tenho uma loja de prata 925. Levanta mais aqui. Eu sou aluna, né, de vendas do professor Emerson e eu estou muito feliz e satisfeita com o resultado que o curso está me trazendo, né, porque eu entrei com uma perspectiva e ele me abriu muito a mente, porque lá no curso a gente aprende vários insights, várias técnicas de gatilho, técnica de espelhamento, a de funil, e eu coloquei tudo isso em prática na minha loja. Então, as vendas tenderam a subir. Até agora, eu acho que teve um aumento de 90%. O estoque está sempre em movimento. Eu estou tendo que pedir mercadoria toda semana. Isso graças ao professor Emerson. Então, vou cortar aqui porque o áudio ele é um pouquinho grande. Benção, mas deu pra Mas gente ouvir aqui aí. ela falou que subiu a média de 90% as vendas, né? O estoque dela, né, através de gatilhos e algumas técnicas que ela aprendeu lá, ela até perguntou que não sabia o que fazer com o estoque parado, né? Então, aquelas peças que já saíram ali muitas vezes, posso Saiu dizer, de moda, né? moda, mas o Aham. cliente não sabe que saiu de moda. Então, eu disse, olha, o cliente não sabe. Então existe uma Isso, técnica tem para uma poder técnica usar. para fazer. Tem Agora ela muita tá gente com estoque movimentando perdido. isso e fica o estoque ficando obsoleto, tá vencendo de fato e depois de acabar que não se presta mais para nada aquele estoque, né? Então você tem que movimentar através de usando técnicas, ou seja, algumas dessas técnicas são simples, né? São óbvias, mas muitas vezes por você não ter a consciência, você fica perdido. Aí você precisa de o quê? De alguém que te direcione, de um mentor, de um treinador, de um professor que vai te ajudar a alcançar os teus objetivos, as tuas metas, fazer mais venda, faturar mais, ou seja, de 30, 40, 50% mais, utilizando técnicas de venda, estratégias de marketing para que possa avançar. Então, assim, aqui está uma das alunas e tem outros alunos aqui que estão tendo seus alcançando Ela usou uma objetivos. técnica que você ensinou para ela, passou para ela e ela começou a aumentar o faturamento dela em 90%. Quanto tempo ela passou para aprender essa técnica, aplicar e conseguir uma média de esse faturamento? Um mês. Um mês. Um mês e alguns dias, um mês. Então, em média aí 30 dias. Ela aprendeu a técnica, aplicou essa técnica e começou a ter resultado. Isso, porque assim, de nada adianta você estudar, mas não aplicar. Né? Então, assim, sábio é aquele que pratica, né? Tolo é aquele que pega o conhecimento e não quer praticar e nem quer ensinar. Então, é tolo. Essa pessoa ela não avança, ela não prospera, ela fica ali escassa e não cresce. Então, assim, a gente já sabe que quem serve mesmo, quem tem vontade de servir, quem tem vontade de crescer, é uma pessoa que é aquela que está sempre, né, ali ajudando e fazendo o melhor para investir no seu negócio, buscando conhecimento, aplicando, e aí essa pessoa ela prospera e cresce. Então, a diferença dos grandes vendedores, né, ter a habilidade certa no momento certo e aplicar, né? A maioria das pessoas não estudam, não quer estudar, não quer aprender, acha que já sabe porque consegue vender e fica estagnado, né? Eu conheço alguns vendedores que os caras, não, eu sou bom em vendas, eu sou top, eu vendo tudo colocado na minha mão, mas eu encontro esse cara há um tempão aí, há uns 10, 15 anos atrás, e quando eu encontro ele lá agora, né, depois de uns 10 anos depois, alguns com uns 10, outros com 12 anos depois, eu vejo que ele tá no mesmo patamar, no mesmo nível, não mudou nada, só vende, mas eu sou bom em vendas, mas ele fica estagnado. Então a ideia é você ter, se é bom em vendas, é aprimorar o conhecimento, buscar mais conhecimento, aumentar o faturamento, aumentar a venda e começar a ser crescente. E eu acho assim que vendas é um meio que você consegue ser muito exponencial, né? Porque quando você vende, você tem a oportunidade de fazer o seu salário, quem não é CLT, mesmo quem está no CLT, ele tem as comissões. Se ele vende mais, ele é o cara que mais ganha comissão dentro da empresa. Então ele consegue aumentar o faturamento, independente de outros funcionários de outra área. E quem é autônomo ou empreendedor e vende seu produto, feito no caso dela aí,
Pelo que eu vi, ela disse que toda semana ela tá buscando mais produto, então ela tá vendendo muito mais. Tá vendendo mais agora. Aumentou 90%. Se ela buscar mais conhecimento, o que é que vai acontecer? Ela vai aumentar isso aí para 200%, 300%, então vai crescendo. Daqui a 5, 6 anos, ou 5 anos ela colocando essa técnica, e buscando mais conhecimento, investindo em si, em treinamento, ela vai estar com faturamento e com outra vida, com outro patamar, né, financeiro, e vai poder dar um conforto melhor para a família. Se ela fizer o treinamento e colocar em prática, né? Como ela já está colocando em prática. E aí, Márcio, é um ponto que entra aonde os empresários que devem capacitar, treinar os seus vendedores, eles acham que é gasto, né? Será que é gasto? Então você quer avançar, você tem que entender que treinar os seus vendedores é um investimento. E os vendedores têm que entender que eles têm que investir em si, independente de quem não invista. Então, às vezes o vendedor não quer investir porque ele não acredita que isso vai fazer o quê? A diferença na vida dele. E pode fazer. Porque tem gente que conta historinha, né? Desculpa, e aí tem a frase que eu sempre digo: desculpas esfarrapadas perpetuam resultados medíocres. Então você tem que avançar, você tem que investir, ler livros, né? Tem vários livros. Inclusive, Márcio, eu tenho alguns livros que eu posso até indicar para as pessoas, né? Pronto, seria bom, indica aí alguns. Para aumentar o seu conhecimento, né? Se tornar um ótimo vendedor e assim ele está conseguindo ali fazer mais vendas. Um desses livros eu tenho aqui, deixa eu só pegar aqui. Temos aqui Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, de Dale Carnegie, onde ele fala aqui várias técnicas, no caso, que são simples e óbvias, mas são extraordinárias. Inclusive é o meu bordão, eu sempre utilizo isso, né? O simples parece óbvio, mas é extraordinário. Por quê? Parece simples e óbvio, você dá um sorriso, mas isso já vai quebrar o quê? Fazer um quebra-gelo. Quebra o gelo, Já né? baixa a guarda do cliente. Quando ele vê você sorrindo, você transmite positividade, felicidade, né? A pessoa vai na outra loja, a maioria dos vendedores é tudo cara fechada. Fechado, Eu não verdade. gosto mesmo de ser atendido. Eu prefiro nem comprar. E se eu comprar é porque não encontrei em nenhum outro lugar, mas também nunca mais eu volto lá. Entende? Então, qual é o sentimento que as outras pessoas não sentem? Né? Você vai na casa do teu amigo fala contigo cara fechada. Bem, pode ser teu amigo, mas você não gosta. Entende? Mas quem é amigo, de fato, ele atende bem quando chega em casa. Então, assim, na maioria das vezes, o relacionamento na venda é como se fosse um relacionamento de familiar. Né? Você tratar com um amigo, onde você recebe bem, sorrindo, né? É sorrir, perguntar o nome, foi o que eu já falei no início. Aqui, o Dale Carnegie, ele fala muito bem sobre isso, né? E ele até disse que a comunicação, ela nada mais do que apenas o quê? É aí o expressar do pensamento, de uma intenção e também a forma que a conclusão que você tem da pessoa a teu redor. Ou seja, ele diz aqui nesse livro que é o transbordar do coração. O vendedor é aquele que ele tem que falar com o coração. Ele tem que ter convicção do que está vendendo. Ele tem que ter energia na hora que vai vender aquilo. Ele tem que falar com a crença, de fato, que sabe que está vendendo um ótimo produto, que vai solucionar... Acreditar no produto, Acreditar no produto. E nele. Conhecer o produto, acreditar no produto porque, e nele também. Primeiro, eu sempre digo assim, Márcio, a primeira coisa quando você acorda, você tem que vender para você primeiro. Porque se você não consegue vender um dia extraordinário para você, como é que você vai querer vender para as pessoas? Então, se você não acredita no teu potencial, como é que você vai chegar na loja e vai ser aquele cara que vai bater a meta? Primeiro você vende para você primeiro, depois compra de você a convicção e você colhe o resultado. Então, você primeiro tem que ter amor próprio, se amar, para que você possa expressar isso para as pessoas, atendendo bem as pessoas, mostrando um interesse genuíno, olhando nos olhos, criando conexão e, de fato, guiando as pessoas para aquilo que elas precisam. Não é empurrar o produto porque eu estou pensando na minha comissão, eu quero bater minha meta. Não, porque as pessoas sentem, né? É feito até aquele ditado que diz, olha, cuidado, né? Quando você tem aquele cachorro, se ele sentir que tu tá com medo, ele vai avançar. Ele vai morder, né? O vendedor, o cliente, no caso ali, ele vai sentir que você tá com interesse só de querer empurrar um produto, que você só quer ganhar, entende? E aí você perde venda. Já aconteceu comigo muitas vezes, em outros negócios que eu já tive, assim, trabalhando, principalmente na área de venda de colchões, quando eu trabalhava, né, na área de colchões magnéticos de infravermelho longo. Inclusive eu tinha cheguei até a abrir um CNPJ, tudo, né? E comecei a vender bem, mas depois teve alguns problemas que aconteceram durante aí a caminhada. Isso a gente pode depois bater mais um bate-papo a respeito. Então, mas, assim, normalmente a gente vai errando até acertar e se tornar um vendedor para vender com excelência e depois se tornar um professor, né? No seu caso, eu tenho certeza que você errou muito antes, né? E esses erros servem de lição hoje para você ajudar os alunos e conseguir fazer com que eles melhorem cada vez mais na venda, né? Então, eu queria mostrar outro livro também, Márcio, que é o Quem Vende, né, Enriquece, que é do autor Napoleão Hill. Temos o livro Quem Pensa... Verdade. Pensa Quem Pensa Enriquece. Isso, eu já li esse livro. E é fantástico, né? E lá ele também fala da questão ali também de comunicação, né? Ou seja, do desejo ardente, de clareza de propósito. Eu acho que o vendedor tem que entender isso, entende?
Ele até fala que o pensamento são coisas e coisas poderosas quando atrelada ao quê? Verdade. A clareza de propósito, desejo, ardência, persistência que se traduzem em riqueza ou qualquer outros objetos materiais. O vendedor, ele tem que ter clareza de propósito, ele tem que ter foco para bater as metas. Então ele tem que ter ação, ele tem que ter disciplina, foco, melhoria contínua e colhe o resultado. São 5 Escolher pilares. resultado. Então, ação, disciplina, foco, melhoria contínua, resultado. Esse é o processo para quem quer ser um vendedor extraordinário. Então, você tem que se aperfeiçoar, ler livro, né? Ou seja, participar de treinamento para que você se desenvolva. É isso mesmo. aqui são Falar, dois isso é fantásticos. interessante. Precisa ler, então, você que deseja aprimorar suas vendas e vender mais, né? Siga esse conselho aí, compre esses livros, leia, invista em você, né? Que a maioria dos vendedores não investem nele. E se a gente olhar aí para esse título, quem vende enriquece, todas as pessoas que eu conheço hoje que são bilionárias, a maioria começaram com vendas. Todas as pessoas, milionárias, bilionárias, todas elas começaram com vendas e alguns vendem até hoje, né? Então sempre vendendo. Então a venda faz parte da vida, né? Uns ficaram bilionários aí só investindo, né? Mas teve que vender alguns produtos para poder conseguir recursos para poder investir. Então, de todas as formas, tudo inicia com vendas. Todo mundo está vendendo e precisa vender. E a maioria das pessoas acha que não é importante vender, né? Alguns vendedores, eles se sentem... Tem um complexo de inferioridade, né? Eu sou vendedor, ele se acha que vendedor é uma profissão que não é muito bem vista no mercado, né, de trabalho. Você trabalha em quê? Não, eu sou vendedor. O cara é o gerente. Ele, não, isso aqui é o gerente. Mas se o cara for um bom vendedor, ele consegue ter muito mais resultado do que o gerente, que às vezes está ali só gerenciando um negócio, ou até do dono mesmo, que fica só ali por trás dos bastidores ou administrando o negócio. Então, a maioria dos caras que a gente conhece aí hoje no mundo, que são famosos, eles começaram com vendas. Então, a habilidade deles venderem os produtos e agora vender o projeto que eles têm é o que fazem com que eles tenham muito recurso e consigam prosperar, né? Que é você saber se comunicar. E eu queria frisar um ponto aqui que é importante, Márcio, que os vendedores têm que entender que a venda, ela é emocional. A venda, ela acontece na parte límbica do cérebro, que é essa parte aqui. Ou seja, o cérebro é dividido em 3 pontos. A parte do córtex pré-frontal, a parte racional, a parte límbica, né, que é a parte ali emocional, e a parte também chamada reptiliana, que é a parte instintiva, é aquela que foge ou luta, né, se fica, se confia, e essas duas partes a gente trabalha muito na venda. Então você tem que trabalhar na imaginação do cliente, né? Ou seja, tem até aquele livro, o jeito Disney, né, de encantar, né? Ou seja, que é fantástico também. Eu já li esse livro. Tá lendo esse livro, né? Fantástico também. E assim, você tem que trabalhar na imaginação. Voltando, eu quero citar o livro de Como Convencer Alguém em 90 Segundos, de Nicholas Butman. E tem uma parte que eu gosto bastante, quando ele diz assim, ó: capture a imaginação e você vai capturar o coração. Capturou o coração, você desperta uma atitude. Despertando essa atitude vai gerar o quê? Reciprocidade. Gerou reciprocidade, gera uma gratidão. Essa gratidão vai gerar o quê? O fechamento da venda. E lembrando, na venda você não comemora. A maioria dos vendedores erram e pecam porque eles comemoram logo no fechamento da venda. Não, você não comemora no fechamento da venda. Você comemora depois de todo o processo do pós-venda. É a entrega, o processo, tudo, a satisfação depois do cliente, você fazendo follow-up, perguntando ao cliente se no outro dia ele está satisfeito com o produto. Tem gente que tem medo de ligar. Peraí, se você tem medo de ligar no outro dia para perguntar se o cliente está satisfeito do teu produto e serviço, né? você está inseguro, você está vendo um ótimo produto, então você tem que trabalhar com produto de qualidade. Tem gente que tem medo de trabalhar com produto de qualidade porque sabe que vai ter um valor agregado maior. Então tem cliente para todo tipo de produto ou serviço, e a pessoa tem que entender isso. Então 95% da venda é emocional, 5% justifica com o racional, a razão. Uma vez eu estava com um vendedor e ele ia passando numa rua, no centro. Aí ele disse: eita, vamos por ali, vamos por aqui. Cortou o caminho do nada. Eu disse: por que não? Vamos continuar aqui. Ele disse: não, vamos por ali. Aí o Diana disse: que foi? Não, é que ali passou um cara que ontem eu vendi para ele, ontem. E ele começou fugindo. Eu disse: o que é que tem que passar lá? Não, pode ser que ele queira devolver o produto. Eu disse: como foi que tu fez essa venda? Que venda foi essa? Ele: não, é porque só para evitar, é melhor evitar. E fugiu. Então o cara que vendeu um produto, ou seja, ele empurrou o produto no cliente, e quando ele vê o cliente, ele fica fugindo do cliente, né? Ele não tem coragem de encarar, de conversar com o cliente novamente, porque ele sentiu que ele empurrou um produto que não fazia sentido para o cliente. Às vezes o produto até é bom, mas não era o que o cliente esperava e nem o que o cliente estava precisando. Empurrou ali o produto, depois fica fugindo. Não tem a coragem de voltar. Então, vender de fato com excelência e ser um bom vendedor e vender o produto que realmente o cliente está satisfeito, e fazer isso que você disse, né? No pós-venda, você ligar, você conversar, quando você encontrar, o cliente está satisfeito realmente com o produto, né? Ou com o serviço que você entregou e vendeu. Isso. E aí, a maioria foge. E aí tem outro ponto,
Porque depois que a pessoa entende o funil de vendas, a gente não falou todo o processo funil de vendas, né? Mas acredita aí, né, que quem nos acompanha aqui, né, o Instituto Embaixador do Reino, né, Márcio, que você é o CEO do Instituto Isso. Embaixador do Reino, que está aqui instalado, né, instalado em Caruaru, onde está ali treinando pessoas, capacitando, tem o business empresarial, né, que dá todo um treinamento 24 horas ali, né, ou seja, para a empresa, na área de vendas e marketing, tudo, finanças, e a gente ensina esse processo, né, para que as pessoas aprendam Dentro a do faturar curso de vendas, dentro né? do curso de Dentro do vendas, curso de vendas, vendendo com excelência vendendo com e se tornando um vendedor um extraordinário. vendedor extraordinário. Né? É isso aí. Inclusive, vamos ter aí em breve Ah, uma palestra sobre esse ponto, né? e vamos abrir de vendas. a turma, né? Próximo curso, né? Uma turma de vendas, né? Com De os vendas. vendedores, para eles ensinar o passo a passo para eles vender com excelência lá. Você vai estar dando aula lá, ensinando também como montar um funil de vendas, qual a estratégia de venda, as técnicas de venda importante, aquilo que você passou para essa sua aluna aí que aumentou 90% o faturamento dela, né? Então E- vamos estar passando isso aí também. Porque assim, Márcio, ó, se você aplicar, né, ou seja, buscar o conhecimento, porque aí é complicado. Tem gente que, pô, eu sou empresário, eu já sei tudo, eu não preciso de capacitação, eu não preciso estudar mais. É um ignorante. Porque eu sempre cito o filósofo Epiteto, né, que é um filósofo, e ele diz assim: é impossível alguém aprender alguma coisa que acha que já sabe tudo, né? Ele é do tempo ali de Sócrates, né? Eu sei, só sei que nada sei, né? Ou seja, tudo Aham. sei que nada sei, ou seja, ninguém sabe É. tudo. Então, assim, você tem que estar se especializando Quais constantemente. são as habilidades que todo vendedor precisa ter? Já que você está falando de se especializar, A- existem habilidades que o vendedor ele precisa desenvolver e aprender. a- Quais são essas A habilidades? habilidade interpessoal. Interpessoal? A interpessoal que é você saber lidar com pessoas, ter a escutativa, né? Saber o momento ali de você falar, abordar e olhar nos olhos do cliente para saber ali para você poder criar uma conexão. Ou seja, a escutativa é importante entre todas as outras Então, áreas. ouvir o cliente, né? Ouvir Pra o cliente. saber ouvir. Às vezes é preciso ouvir mais e falar menos. O Porque vendedor faz o contrário, o ele quer vendedor falar fala mais e não demais escuta, e não escuta o e não cliente. escuta o Aí entra no cliente. constrangimento. É. Porque acontece, sabe? Eu tenho até uma história aí que aconteceu, né? A gente vai no momento da correria de venda, aprende muita coisa. E a gente erra também, né? Eu posso até contar aqui, né? Eu não escutei Aham. o cliente, e aí eu vou até dar aqui para pode acontecer com você, né? Hoje não acontece mais, porque eu tenho que estar escutando, você tem que ter uma escuta ativa. Eu no tempo, quando eu trabalhava e vendia produto de colchões, eu vendi um colchão de 13 mil reais. 13 mil 13 reais. mil reais. Vendi Um colchão, colchão. vendi colchão de 21 mil, 15 mil. 21 mil. Teve um de 15 mil que eu vendi. Preço de um carro. Isso. Um carrinho popular. Aí tem gente que vai dizer assim, poxa, cara, vender colchão de 15 mil, 21 mil, é impossível, depende da tua mente, né? E da da tua técnica crença, também, da né? técnica para vender, entendeu? Cada produto tem uma técnica Cada produto diferente, tem uma né? técnica diferente, Tem porque uma cada cliente estratégia tem uma peculiaridade diferenciada. diferente, Aham. cada cliente é E diferente. o público-alvo também, né? Isso. São outro público-alvo. Então, assim, a forma que você vendeu para um cliente não é a mesma que você vai vender para o outro cliente, né? Então, você tem que ter a escutativa para poder direcionar. E aí, com relação a pecar na escutativa, eu falei quando eu vendi essa peça de 13 mil, ele queria que a gente vendesse lá para a mãe dele, né? Que ela morava lá depois de Garanhuns. E aí, eu me atravessei, ele querendo me explicar, disse, não, você vai comigo, tal. Eu disse, não, eu vou na frente, eu vou, eu cacete de vender, querendo vender mais. Eu disse, eu vou rodar lá também, vou pegar as indicações e vou começar a visitar as pessoas. Ele disse, não, mas você é bom você ir comigo, tal. E eu não escutei o cliente, eu peguei a mala, fui-me embora, né, podia ter ido com ele. Aí eu já tinha vendido a peça. Quando eu cheguei lá, Márcio, né, para vender, eu cheguei em Garanhuns, né, isso é história da vida do Real, vendedor, né? História real. Cheguei lá, quando eu cheguei lá parei em Garanhuns, acho que é pra ir depois de Garanhuns, acho que é Caetés ali para lá, né? Acho que é isso, né? Caetés, depois de Garanhuns, né? É uma cidadezinha interiorzinha ali, depois de Garanhuns. Cheguei em Garanhuns tarde da noite e não sabia ali onde que ficava. Liguei pra pessoa, né? Que era a mãe desse cliente. E perguntei, ela já é uma senhora de idade já, né? Idade da minha avó. E aí eu perguntei a ela se tinha algum local que eu poderia encontrar pra dormir. E ela não sabia dizer. E aí eu fiquei pro Garanhuns mesmo e acabei encontrando, né? Um local. No outro dia de manhã eu peguei o carro pra ir. Quando eu cheguei lá, bem animado tal, pra poder então entregar ali, né? Também com a mala, né, do produto, né, que eu oferecia, que eu cheguei lá, que eu desci com a mala, o senhorzinho chegou e já começou a me xingar. Aí já começou a falar. Do nada, já Do foi nada, xingando. cabra safado. E dizendo não sei o que, desapareça, não sei o que e tal. Eu fiz feito chave, né? Peguei a mala e saí,
né? Só que, inclusive saí, eu liguei pra pessoa, ele disse, não, rapaz, esse é meu padastro, ele é bem complicado mesmo, me desculpa aí. Ele disse, tá dando em cima da minha mulher, eu sou uma senhora da idade da minha avó. E ele com ciúme ainda. Foi, mas aí veja, a escutativa, eu poderia ter ido com ele mesmo, né? Seria bem É. melhor, tinha evitado. Mas depois o senhorzinho pediu desculpa, ele reconheceu e disse que não tava em si, que tinha visto, não sei como é que mundo ele tava, né? Mas aí aconteceu isso aí, foi bem engraçado Aham. essa situação. Mas a escutativa é importante. Precisa ouvir, né? E Precisa ouvir. entender o porquê, né? O cara disse, eu vou contigo. Você, não, eu vou só. E aí chega num lugar só e Né, e mais aí complicado. é né? bom ouvir o cliente, né? Quando o cliente disser assim, ó, vá comigo, É, então vá tem com o alguma cliente. coisa, Tem isso, alguma é. coisa. Então escuta o cliente, não se afobe, não queira, né, se atravessar. Então é bom você ter atenção nisso também. Quem trabalha com indicações, né? Então, as habilidades que o vendedor precisa ter é escutar, ouvir mais, aprender ou saber ouvir mais, né? É. Que vendedor fala demais e chateia, né? Tem alguns vendedores que eles querem vender porque eles falam até o cara se irritar e comprar pra ele ir embora. Então os caras, não, comprei só pra ele ir embora. Que bicho chato. Eu já vi pessoas comprar e dizer mesmo assim, esse cara é muito chato, velho, esse vendedor. Fica falando o tempo todo, eu peguei e comprei só pra ele ir embora. Aí compra pra ele ir embora. Aí ele acha que a habilidade dele de falar muito é o que faz ele vender. Só que as pessoas estão ficando chateadas e comprando só pra poder ele ir embora e parar com aquela conversa que ele tá ali que só enche os ouvidos e não agrega em nada, né? E aí tem vendedores. Outra habilidade que precisa, fala aí pra gente, que além de ouvir. Habilidade de persuasão, né? Então, eu acho que saber persuadir é diferente de manipular, entende? Porque quando você sabe persuadir, você vai ajudar o cliente a tomar a decisão. Então, é saber conduzir, né, o cliente para você, de fato, vender aquilo que ele precisa e necessita, sem querer empurrar, sem querer manipular, ou seja, de vender algo que ele não precisa. Então, acho que a habilidade da comunicação da persuasão. É isso aí, ele precisa muito mesmo dessa parte aí, né? Tem que ter inteligência emocional também, uma habilidade que precisa. Outra coisa que eu acho que prejudica muitos clientes, os vendedores que eles não têm, é a habilidade com finanças. Então os caras vendem muito, mas não sabem lidar com o dinheiro. Então, se é uma habilidade que eles precisam ter, é saber controlar o dinheiro, é ter uma habilidade, além de inteligência emocional, saber ter o processo interpessoal, saber ouvir, saber conduzir um processo de vendas, mas eles precisam também cuidar do financeiro deles. Porque, Márcio, o que acontece, já aconteceu muito comigo, hoje não mais porque eu tô aprendendo com você. Isso aí. Você é meu mentor aqui, né? Na área de finanças. Mas o que acontece muitas vezes com os vendedores é o quê? Eles não sabem diferenciar o faturamento, né? Assim, e o lucro, faturamento e lucro. Mistura tudo. E aí nesse bolo, eles acabam comendo ali o lucro, misturado com o faturamento, não sabe diferenciar entre pessoa física e pessoa jurídica. E aí vai todo esse misturando processo tudo. que você entende melhor do que eu, né? Que você é especialista na área de Aham. finanças. Então acho que essa é outra habilidade que o pessoal tem que desenvolver. Para quem é Isso mesmo. vendedor. Normalmente quem é autônomo, o empreendedor individual, eles se atrapalham muito com isso, né? Porque Aí vai só eles assar o peixe e comer. assando e comendo, assando e comendo. Meu pai fala isso, né? Pessoa só assando e comendo, você passa 10 anos, o cara tá do mesmo jeito, não muda, só vendendo. Por que que ele não muda? Porque ele não aprendeu como multiplicar as vendas, aumentar o faturamento. E quando eles aumentam o faturamento, eles não sabem também lidar com o dinheiro que eles lucram, né? Então ganham um lucro até legal, mas não sabe o que fazer com esse lucro. Se não tiver habilidade em como saber usar esse lucro, onde investir, como organizar, montar um orçamento, eles não vão mudar muito. Se eles aumentar o faturamento, ela aumentou ali, sua aluna, 90%. Se ela não tiver habilidade com as finanças, com o cuidado do dinheiro, ela vai aumentar a venda, aumentando. Se ela aumentar 300%, ela vai aumentar o consumo. Se aumentar o consumo, vai ficar do mesmo jeito quando ganhava menos ou quando vendia menos. Então vende mais, aumenta o consumo. Vende mais, aumenta o consumo e não tem uma gestão do negócio, né? Comprou, vendeu, você falou aí, tem que saber qual o lucro dela, o lucro real, montar tudo isso. Então a habilidade que o vendedor precisa, principalmente os autônomos, é a habilidade com finanças. Quem trabalha na empresa, fixa aí, tá ali, recebe um salário, recebe a comissão, também precisa aprender sobre as finanças e organizar a parte financeira, porque quando eles estão endividados, eles estão para a empresa chateado, triste, desmotivado. E uma pessoa desmotivada, ela não passa alegria. Ela sabe que o salário que vai receber já está todo comprometido. É receber e pagar o pessoal e já fica sem dinheiro com 2, 3 dias depois que recebeu o salário, paga e passa o resto do mês dentro da empresa. É por isso que fica lá, braço cruzado, cara fechada, só esperando chegar ao final do mês para receber o salário. Então não estão muito, a maioria, nem aí com as vendas, com se vai aumentar a venda, se vai vender. O cliente chegou, diga, quer o quê? Atende mal porque está atrapalhado financeiramente. Então,
Acho que uma habilidade que todos os vendedores precisam ter, além das técnicas de vendas, é ter habilidades também com finanças. Então, se ele investir num curso de treinamento, e no curso, treinamento e livros na área de vendas, e depois buscar também o conhecimento financeiro, aí são dois processos que o vendedor precisa fazer para poder ele prosperar e ele dar uma guinada na vida dele. Aí ele se torna um vendedor extraordinário. Aí se torna um vendedor extraordinário, vendendo o que o cliente precisa, sabendo cuidar do lucro do que vende, né? E sabendo conduzir um processo de vendas, vendendo mais e cuidando mais do dinheiro, meu amigo, vai longe. E assim, eu tava uma vez passando, e aí eu voltando para aquele ponto, né? Que o que é que faz a diferença de um vendedor extraordinário para um vendedor fracassado? Eu tava passando no centro, né? E da cidade aqui de Caruaru, e aí eu encontrei um vendedor de água. Ele tava ali de bermuda, né? Não me lembro se estava de sandália e uma camisa não tão assim, Bem bem arrumada, arrumada, bem um limpinho. boné cobrindo o rosto, entende? E aí eu pensei assim em ajudar. Eu fui falar com ele e eu perguntei, amigo, eu me apresentei, falei pra ele que eu dou treinamento em vendas, né, professor de comunicação. E ali eu perguntei se eu podia ajudar, pra melhorar ali e ajudar ele nas vendas. Aí ele falou, não, do jeito que tá bom. Veja Então como é ele as coisas. não quer mudança, né? Aí do jeito que está, tá bom. Aí eu digo, ok, amigo, tranquilo, desculpa, tal. E você ofereceu umas dicas pra ele gratuito ali e ele não aceitou. Não aceitou. Aí vê como o que acontece. Eu lá na frente, alguns 3 minutos depois, eu encontrei outro vendedor de água. Agora um vendedor que viu que o simples parece óbvio, mas é extraordinário. Ele começou a fazer o quê? Se vestir bem. Ele tava com uma bandeja. E dentro da bandeja tinha ali também as águas dentro, né? Ali de uma bandejinha de paçoca mesmo, da paçoca. Ele utilizava e colocava dentro. E ele dava de brinde a paçoca. Ele ia arrumado no sinal e não tinha água pra dar pra ninguém. Ou seja, tem um período ali, algumas horas ele acabava ligeiro. Mas veja a forma que ele abordava, veja a forma que ele chegava, né? Todo arrumado, com uma bandeja. O outro não. Bem vestido, bem vestido, né? Isso, perfeito. Falando devagar, Isso. correto ali com os clientes, E que abordando pode melhorar cada vez forma mais. educada. Forma educada. Isso. O outro não. Eles estão assim, tem um que ele tá servindo, o outro ele tá pedindo. Então você quer vender ou quer pedir? Você tem que escolher. Se você quer ser um vendedor que mesmo. serve e vende servindo solução, ou você quer ser um vendedor que pede, que tá pedindo ajuda. E às vezes as pessoas, elas querem comprar e ajudar de quem tá servindo. Não é aquela ideia, você que tá pedindo tal. Isso, não, me isso ajuda não aí, faz compra o teu essa água, vender, me isso não ajude, faz compra vender. isso. E aí, Verdade. depois eu encontrei ele. Aos dias depois, eu passei pelo mesmo local e encontrei a mesma pessoa. Aí ele falou comigo, me ajuda com a água? Aí esse amigo, eita, agora eu não tô querendo comprar água. Obrigado. Né? Inclusive, eu já tinha bebido água antes de passar perto dele novo. Aí, quando eu falei isso, ele disse, me arruma um trocado, então? Me ajuda com um trocado? Veja, o cara tá vendendo água, depois tava pedindo ajuda de trocado. Como assim? Há uns dias atrás, semanas Ele atrás, negou eu o tava conhecimento. querendo ajudar, negou o conhecimento. Interessante que a Bíblia fala o seguinte sobre conhecimento, né? A procura do conhecimento, né? E aí entra um pouco espiritual, mas isso pode atrelar pra gente também. Porque a Bíblia diz lá, acho que é Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor ao Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Né? Eu pego esse texto, claro, isso é espiritualmente, mas ele pode ser aplicado em qualquer outra coisa. Os loucos Os loucos desprezam. desprezam. Então a pessoa foi louca, porque ela poderia estar ali aplicando o quê? O que é que ela poderia fazer? Eu ia dar um toque para ela de se vestir melhor, sabe? Botar uma roupa mais arrumada. Ela tirar o chapéu para aparecer mais o rosto. Utilizar mais o sorriso, que é uma técnica simples e óbvia. E uma técnica ali de abordar o cliente, né? Também de assim, apresentar o produto. Não é algo de bicho sete cabeças, sabe? Só que as pessoas não aplicam. Você falou aí, é simples, né? O simples, óbvio e extraordinário se colocar em prática. Então, o vendedor não fez, estava o quê? Pedindo. Então, você quer ser um vendedor extraordinário, você tem que entender as técnicas simples e óbvias e que estão aqui, ó, dentro de livros para você poder estar ali mastigando conhecimento e colocando em prática. Aí você vai vender mais. E aí, utilizando persuasão, né? Porque a gente falou um pouquinho de persuasão, gatilhos, que eu falei, tem vários gatilhos da escassez, do tempo, né? Ou seja, da urgência. Tem vários gatilhos que você pode utilizar. Muitas técnicas. Então, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, mas antes de finalizar, eu queria que você falasse para a gente qual a ferramenta essencial hoje que todo vendedor precisa dominar. A ferramenta essencial que todo vendedor precisa dominar é o WhatsApp. Né? O WhatsApp hoje é essencial
principalmente agora, depois do período pós-pandemia, né, que impulsionou mais ainda as vendas pelo WhatsApp. A gente tem que entender isso, né? Porque no Verdade. período de crise, você tem que se reinventar, né? No período de crise, você tem que parar de chorar. Então, quem chora, vem o outro que vem do lenço, né? Tem um ditado que É, pensa assim, enquanto um chora, o outro vem de o outro lenço. vende lenço, E né? crise sempre houve. A gente teve um período de crise, pandemia, crise, o pessoal fica crise, mas eu nunca vi, em período de crise, o povo deixar de ir pro shopping, gastar. Então, é feito o Márcio fala, você de finanças, né? O dinheiro só troca de mãos. E em venda, o lenço é a habilidade que as pessoas têm de se reinventar. Né? E no período de pandemia, o WhatsApp foi a ferramenta essencial e continua sendo até hoje essencial Então o para vendedor aumentar as precisa vendas. dominar essa E eu ensino parte, as né? técnicas, eu Dentro tenho do curso. scripts prontos para que você possa utilizar ali também, de abordagem pelo WhatsApp, para criar um relacionamento, esquentar a venda no WhatsApp e fazer Todo um todo o processo, né, de que tem funil lá. também de venda Não é dentro do só. WhatsApp. A maioria dos vendedores acha que é assim, manda uma foto do produto, aí depois Não. diz o preço. Você tem que criar todo o processo de conexão também pelo WhatsApp, né? Você tem que saber se comunicar, entendendo que do outro lado tem uma pessoa que é sinestésica, ela é auditivo, visual, e você pode trabalhar com os 3 pontos, né? Mandando ali, fazendo uma abordagem, mandando uma imagem e também mandando áudio. E aí a pessoa que do outro lado, eu só tô dando algumas pinceladas de alguma coisa aqui. Se a pessoa Isso. mandou áudio e fala mais por áudio e você manda só escrevendo, quebrou conexão. A pessoa gosta de quê? De ouvir. Por isso que ela mandou Ela um é áudio. auditiva, então ela tá falando, você tem que e você tá ouvindo, porque você não responde para ela também. Então o vendedor tem que mandar áudio também Então para criar o funil de conexão. vendas também ele funciona dentro do WhatsApp também, né? O funil de vendas, com certeza. Dentro do WhatsApp. Todo Tem assim, momento, todo o processo. alguns empresários eles investem no tráfego pago, investem em todo o processo para atrair clientes, faz propaganda, todo o processo, mas o cliente às vezes entra na internet, fala com alguém da empresa, mas eles não treinaram o vendedor para vender pelo WhatsApp. Ele pega Aí- o vendedor normal, coloca lá para atender o pessoal pelo WhatsApp, vender pela internet. Coloca uma pessoa E que aí não faz tudo sabe errado. vender pelo WhatsApp. Você tá botando uma pessoa que não tem capacidade, Aí não tá perde as não vendas. tem treinamento para isso. E aí fica caindo as vendas, não consegue fechar as vendas. E você joga a culpa pro cara que é o gestor de tráfego. O gestor de tráfego, ele capta, ele torna o quê? O teu produto, o teu serviço, o quê? Tenha visibilidade, tenha mais tráfego de pessoas ali na vitrine das redes sociais. Mas ele não Mas vende. ele não vende, ele vai levar para quem? Para Pra quem tá empresa. ali, né, o vendedor, para a empresa vender. Então, dentro do curso também tem todo esse processo, Todo né? esse Ensinando. processo. A E ferramenta todo do vendedor WhatsApp precisa dominar essa parte. Muito bem. É uma ferramenta essencial. é essencial. Então, você pra que é venda. vendedor, você precisa dominar o WhatsApp, saber vender pelo WhatsApp. É uma máquina de vender. De vendas, né? Então, chegando agora no final, as considerações finais aí, qual o recado, a mensagem que você gostaria de deixar hoje para os vendedores? Eu queria deixar uma mensagem. Eu quero citar aqui a Bíblia novamente, né? Provérbios. Então, quem lê Provérbios, né? Lá fala de finanças, de vendas, verdade, de eu gosto inteligência muito de emocional. Provérbios. Em tudo ali fala Provérbios. E eu acho que o vendedor ele tem que ter esse ponto, né? De inteligência emocional também para ter resiliência dentro dos nãos. E é importante que a gente também dá aula de inteligência emocional também para capacitar. Eu vou pegar aqui a Bíblia aqui, que já está aqui, né? Tá separada aqui, para eu ler aqui Provérbios capítulo 11 e o versículo aqui 26, para deixar aqui para vocês que é os vendedores e pegar essa visão e focar aí para alcançar mais, e ter mais resultado. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Então, aquele que vende, a bênção está sobre ele, né? Então, Aquele que vende com honestidade, aquele que vende produto de qualidade, aquele que não retém, né? Porque muitas vezes o que acontece, em tempo de crise tem empresa que retém, né, para vender mais caro, né? para aumentar, para encarecer, né? Às vezes aconteceu uma enchente, ilhou uma cidade e aí o pessoal vende água por R$10. Água que era o quê? R$5, dobrou o preço. Bujão de gás por R$200. Se aproveita da escassez do momento. Então, pra isso a Bíblia está aumentar. dizendo que quem é realmente ali, pessoas empresárias, né, que tem propósito, visão e missão, elas têm que vender, mas com preço justo. E né? eles serão abençoados, né? Serão abençoados mais ainda. As pessoas irão o quê? Agradecer e ter gratidão. Então, é bom trabalhe você com o preço certo, trabalhe dentro com produtos de qualidade e seja uma pessoa honesta vendendo que você vai alcançar as tuas bênçãos, os teus objetivos, com certeza. E colocando tudo em prática, o que a gente falou, se você pegou algum insight aqui, você coloca em prática que você vai conseguir, né, alcançar as tuas metas. Isso aí, com certeza, eu posso garantir. Isso aí. Muito bem. E outra coisa, se quiser aprender mais, é só nos procurar, né? Procura o Instituto Embaixador do Reino, vai lá no meu Instagram também, tá lá. Meu Instagram é Emerson Eliak. E lá eu sempre tô deixando algumas dicas, me segue também lá para você aprender mais assuntos. Também dou mentoria também, um processo ali para quem quiser aprender mais sobre vendas. E o Instituto Embaixador do Reino
também segue lá o Instituto Embaixador do Reino, né? E também, Márcio, dá aí o Isso teu aí. Instagram, né? Pode seguir também no Instagram, você vai aprender dicas de finanças, né? Você que é vendedor e deseja aprender a organizar suas finanças, você me segue lá, você vai aprender várias dicas de como organizar as finanças e também sobre investimentos, né? Você vai Qual é aprender tudo ali. Márcio A.S. Santos 7. Então a gente vai colocar aí na descrição. E eu quero agradecer, Emerson, pela sua participação aqui no nosso Embaixador Cast, né? E nós vamos estar aqui fazendo mais podcast com esses temas, né, trazendo mais orientações para que as pessoas possam aprender mais, né, ouvir um pouquinho a nossa história e aprender muito mais dos temas que nós vamos estar abordando aqui. Vamos falar sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre investimentos, né? Então agradeço pela sua participação e eu quero dizer para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para você abençoar outras pessoas também e conseguir avançar o reino de Deus através das vendas, através do conhecimento, que é muito importante para cada um de nós.